o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nesses primeiros versículos, nós vemos aqui algumas características da criação do homem, de quando Deus criou o homem. Nós vemos aqui que inicialmente foi planejado. Deus não simplesmente criou, ele falou, façamos. E nós já vemos aqui a trindade, né? Porque Deus não chegou e falou, eu farei, vou fazer, né? Ele falou, façamos. Quem? Façamos quem? Se ele estava ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já vemos a trindade desde o início da palavra do Senhor, né? E o homem foi criado como? Da imagem e semelhança de Deus. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, você já viu Deus? Então, você nem sabe como é Deus. Sim, se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós sabemos que nós temos as características, né, de Deus. Deus, ele passou as características dele, a semelhança dele para nós. Nós fomos moldados aí, mais ou menos conforme o Senhor, e nós temos essas semelhanças. Em Gênesis 2:7 diz que nós fomos formados do pó da terra e que o Senhor colocou em nós o quê? Uma alma vivente. Então nós temos todas essas boas características da forma com que nós fomos sendo moldados e criados por Deus. Vamos dar um pulinho em Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O homem, então, ele foi formado de uma forma, foi feito de um modo maravilhoso. E nesse salmo aqui, você vê que Davi confessa, né? A minha alma sabe muito bem que nós somos o quê? Uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Nós somos essa obra, nós não evoluímos, nós somos criados, nós fomos feitos diretamente pelas mãos de Deus. E Davi sabia disso. Sei disso, né? A alma, toda vez que nós falamos em alma, é o nosso intelecto, é a nossa sabedoria, os nossos pensamentos. Sabe? Nós sabemos muito bem, nós temos refletido sobre essa criação maravilhosa de Deus, sobre o nosso corpo. Tem as pessoas que falam nessa máquina maravilhosa, mas essa forma espetacular com que Deus juntou aí nervos, células, artérias, sangue, sentimentos que nós não vemos, mas também é criado por Deus. Então, coisas maravilhosas dessa forma espetacular, Deus juntou tudo, fez um conjunto e nos criou. Então, não tinha uma forma de Deus nos fazer melhor. Não tinha como Deus ter nos feito melhor. Nós somos uma obra-prima de Deus. E o homem é feito de uma forma diferenciada dos animais. Dessa forma, por isso que fala em Gênesis, que nós vamos estar... temos domínio sobre os animais, sobre os seres, justamente por causa dessa parte do quê? Que nós estamos ligados diretamente com Deus. E nós devemos, da nossa parte, santificar a Deus através do nosso corpo. Devemos cuidar das nossas atitudes também, para darmos um bom exemplo de como somos criaturas, fomos feitos de acordo com a vontade de Deus. Aí vamos dar um pulinho em Coríntios. 1 Coríntios 6,18, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais a Deus pertencem. Nosso corpo e o nosso espírito
não pertencem a Deus. Não pertencem a nós, perdão, pertencem a Deus. Por quê? Foi comprado, irmãos, por um bom preço. E esse preço foi o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque a partir do momento em que nós nos colocamos na mão do Senhor, que nós aceitamos o Senhor, nós deixamos de tudo isso aqui pertencer a nós. É nos dado momentaneamente para estarmos desfrutando, né? Então o nosso corpo e tudo mais já não pertence mais a nós, né? Já pertence tudo do Senhor, mas Deus nos deu. E tem pessoas que pensam assim, bom, agora eu estou buscando fazer a vontade de Deus, estou buscando obedecer a palavra, a minha parte eu estou fazendo, e esquece que o corpo não pertence a nós, também pertence ao Senhor, que é o templo do Espírito Santo, e deixa de cuidar do templo do Espírito Santo. Vira a uma pessoa extremista, não, agora só estou no Espírito, e a pessoa deixa de cuidar do templo do Espírito Santo. E isso não agrada o Senhor. No versículo 20, diz que o nosso corpo e o nosso espírito são de Deus. E de que forma que nós temos cuidado de algo que não é nosso, que é de Deus? Nós devemos prestar atenção da forma que nós estamos cuidando. Então vamos dar um pulinho, separei algumas coisas que às vezes nós não cuidamos muito bem. Mateus 6:22 diz assim a palavra: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmãos, os olhos fazem parte do nosso corpo, que faz parte do templo do Espírito Santo de Deus, e nós temos cuidado dos nossos olhos. E não é só a parte do olho físico, é a parte do olho espiritual. O que tem visto? O que os teus olhos estão vendo? Você tem cuidado com o que você está parando para prestar atenção? Na televisão, às vezes tem programas que são uma porcaria, que não abençoa em nada, que não nos agrega nada, não traz nenhum bom ensinamento, e nós estamos ali vendo. Ver pornografia, pessoas que veem morte, excesso de violência. Como que o nosso corpo vai transmitir a luz se nós não estamos trazendo luz aos nossos olhos? Nós devemos tomar cuidado com o que os nossos olhos estão vendo. Para quê? Para que nós possamos ver algo, para que possamos refletir o algo que nós estamos vendo. Se nós vemos coisas boas, nós vamos estar, de uma forma, passando isso, não sendo contaminado. Porque quando você vê muita coisa que não presta, dali a pouco você acaba vendo maldade. E a palavra fala, né, que se os nossos olhos forem bons, como às vezes nós teremos olhos bons se a gente perde o nosso tempo vendo coisa, novelas, irmãos, perdão, de novo eu estou falando, mas é uma coisa assim que assisti há muitos anos atrás, mas só tem adultério. Hoje em dia é homossexualismo, é violência, é ganância, é revolta, é vingança. Não tem nada bom. Para que você vai perder o seu tempo vendo algo que não agrega nada de bom? Seu corpo vai ter luz assistindo aquilo? Agrada ao Senhor? Você imagina Jesus sentado do seu lado assistindo essas novelas? Não, né? Vamos dar um pulinho em Romanos 10:17, carta de Paulo aos irmãos de Roma, 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A mesma coisa, irmãos. O nosso ouvir, às vezes nós paramos para ouvir discussões, às vezes testemunhos que são testemunhos. O que você ouve traz para você edificar, é para você ouvir a palavra de Deus e se fortalecer o que nas promessas que Deus nos dá. Nós temos que estar ouvindo coisas boas que vai nos ajudar quando nossos ouvidos, a lutar, né? Aprender a lutar. Quando os nossos ouvidos forem bombardeados com um monte de coisa, que o inimigo lança seta nos nossos ouvidos o tempo todo. Mas se você ouve, você busca ouvir a palavra de Deus, fazer de acordo com a vontade de Deus, quando o ouvido da gente for bombardeado desse jeito, você já sabe, não,
Atrás disso tem uma promessa de Deus. Ou então, eu já sei que é o inimigo, e você fala, para trás de mim, Satanás. Você não aceita essas coisas que o inimigo bombardeia, de tristeza, de doença que não vai ter cura, de família que está desviada e que não tem mais jeito. Não, você sabe que nas promessas de Deus tem coisas. Então, nós temos que cada vez mais cuidar dos nossos ouvidos e nos atentarmos a ouvir as coisas que edificam, que vão nos trazer força. Vamos em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós devemos tomar cuidado com a nossa boca, nos dois sentidos, tanto nas palavras, tanto no que entra como no que sai. Os dois fazem parte do templo, tanto como sai. O que sai da nossa boca, as nossas palavras, tem que ser para edificar, tem que ser palavras edificadoras, para estar abençoando, equilibrado, irmãos. Nós temos que, se não sabe o que vai falar, não teve a direção do Espírito Santo de Deus, se cale. Muitas vezes você abençoa mais a vida de uma pessoa no momento certo, se calando, do que debatendo, porque às vezes a outra pessoa, ela não tem a direção, ela não está sendo conduzida pelo Espírito Santo, e ela está ali te engalfinhando, querendo que você responda, querendo que você saia do Espírito e entre na carne, e fale alguma coisa que não vai agradar a Deus. E essa palavra não vai edificar a vida da pessoa. Então, muito cuidado com o que sai dos nossos lábios. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Palavrão não é de cristão, irmãos. Palavrão não é de cristão. Palavra que humilha a pessoa, que deixa a pessoa rebaixada, alguma coisa, não vem de Deus, irmãos. Palavra que deixa a pessoa malícia, maldosa, não vem do Senhor. Esses não devem ser formas de nós tratarmos o Espírito, o templo do Espírito Santo. Que se nós temos esse tipo de atitude, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos servir com as nossas palavras também como um bom exemplo para mostrarmos que a nossa boca faz parte de um templo sagrado do Espírito Santo de Deus. E vamos dar um pulinho lá em Provérbios 23, vamos ler do 20 ao 21. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer a vestes rotas. Aqui, irmãos, se nós prestarmos atenção, o fundo daqui, além dos beberrões que bebem, caem em vício, e vício de bebida, qualquer tipo de vício, é desgraça nas famílias, é sofrimento para as famílias também. Você vê que os comilões de carne aqui está falando sobre a gula. Então, as pessoas que caem sobre esses... falta de equilíbrio, isso aqui é uma falta de equilíbrio no comer e no beber, acaba trazendo uma preguiça sobre si e um certo desleixo, e faz o quê? E a sonolência faz trazer a vestes rotas. Se nós prestarmos atenção, aqui fala sobre aparência, né? Pode até ser polêmico, porque o Senhor olha para o coração, não olha para a aparência física, mas a nossa aparência física reflete muitas vezes como nós estamos interiormente. Às vezes a pessoa ela não se importa em se vestir, de sair de qualquer jeito. O que importa é no coração. O que importa é eu sou bom de coração e tudo mais. Mas isso mostra o quê? Cuidado. Nós também, sabe, a parte de higiene pessoal mostra o cuidado que nós temos com o nosso corpo, né? Afinal de contas, quem gosta de sentir uma dor de dente ou estar com os dentes todos quebrados, alguma coisa assim? A palavra do Senhor fala lá, quando nós estamos, o Senhor ensina sobre o jejum, fala que é para nós lavarmos o nosso rosto, para nós não mostrarmos que nós estamos passando por uma situação difícil, que às vezes você se prolonga o jejum, né? E às vezes a pessoa não se mostra bem, anda relaxadamente, não se cuida, fala, não, mas não precisa ter muito dinheiro. Não, irmãos, uma roupa simplesmente bem lavada, limpa, rasgou, costura uma linha. A pessoa se cuidar, se mostrar o quê? Você vai num casamento mal arrumado? Você vai trabalhar todo mal arrumado, de qualquer jeito?
para ir numa festa, porque você vai estar com outras pessoas. A gente se coloca numa boa situação, a gente se arruma, nós mostramos, para vir na casa de Deus. Para estar com outras pessoas, para sermos agradáveis, para mostrarmos, eu cuido do templo do Espírito Santo de Deus. Né? Não precisa se gastar, não precisa estar... Não, mas simplesmente se coloque numa posição onde você esteja bem para mostrar que você está fazendo um cuidado com o quê? Com algo que não é seu. Tanto a nossa parte espiritual, como nossa parte do corpo, como diz no versículo 20, lá de Coríntios, não nos pertence. Se não nos pertence, pertence a Deus, nós devemos cuidar bem. E nós nos mostrarmos também muito bem para as pessoas. Para nós mostrarmos o quê? O nosso equilíbrio. Nós estamos bem com o nosso equilíbrio espiritualmente, com a alma, corpo e espírito. A junção de tudo isso é o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo de Deus. Né? Vamos dar um pulinho segundo livro dos Reis, 27. O Senhor nos quer por inteiro. E o que nós fazemos nessa parte, que seja para glorificar o nome dEle. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias estava doente, e o profeta Isaías teve a revelação do Senhor, e ele foi lá, pela direção de Deus, passa a pasta de figos. Isso vem ter a ver com o quê? Com a nossa saúde. Irmãos, o templo do Espírito Santo de Deus também tem que ser cuidado. A vida inteira nós não vamos ter saúde daí do pessoal de 15 e 20 anos. Nós vamos envelhecendo e nós devemos ter a obrigação. Ninguém vai querer adiantar aí a nossa ida para a glória. Né? Não agrada o Senhor. Agrada o Senhor que nós estejamos aqui para levar a palavra. Então nós devemos cuidar também da nossa saúde. Como nós cuidamos da nossa saúde? Se você tem alguma coisa, algum probleminha já detectado, tem pessoas, eu conheço por conviver, uma pessoa que ela sabe que ela tem diabetes, não pode comer doce, mas ela não resiste e come. Aí depois está tomando um monte de remédio, e dali a pouco está tudo abalado por falta de controle. Uma pessoa dessa está cuidando do corpo? Não está cuidando do corpo. Ela está antes satisfazendo o prazer dela do que abrindo mão de algo. Às vezes as pessoas sabem o quê? Não pode dormir pouco, faz mal. Dormir demais também faz mal. Isso é falta de controle. Sedentarismo, aquela pessoa que não faz nada. Simplesmente nada. E depois começa a ter vários problemas. Dali a pouco vem. O templo do Espírito Santo começa a ter problemas. E aí você olha e Deus... Esse templo eu te emprestei, é para você cuidar dele. É para você. Quanto mais você prolongar aqui, é para você usar para levar a minha palavra. Então nós temos que cada vez mais cuidar. Né? Vai no médico. Se tem uma medicação para ser tomada, vamos tomar a medicação. Está com dor que não saiu, é espiritual, expulsa o mal em nome de Jesus. E vai ter que sair. É dessa forma que o Senhor quer que nós estejamos cuidando do templo do Espírito Santo. Mas o principal de tudo, nós não devemos cultuar o nosso corpo. Um culto ao corpo. Tem pessoas que não cuidam exatamente do corpo, elas cultuam o corpo. É aquela onda de, ou as moças são anoréxicas, elas deixam de comer para chegar num padrão X, ou aquelas que... rapazes, no caso, que extrapolam o tamanho de músculos e tudo para poder chegar no tamanho ideal, para que sejam aceitos, para que as pessoas olhem e gostem. Não. O principal para nós é termos o equilíbrio do nosso corpo. Não precisa dar um pulinho lá, não. E 1 Samuel 16, 7, na parte B, diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, né? Olha para a aparência. Porém, o Senhor olha para o coração.
Quando você se cuida para mostrar para o Senhor que você tem uma responsabilidade com o templo do Espírito Santo, isso agrada a Deus. O que você está fazendo não é para se mostrar, não é para nada parecido com isso, mas sim agradar, ser agradável. Eu vou até Cantares de Salomão tinha separado aqui, que acho que é o livro que mais se fala sobre o amor entre o homem e a mulher, né? Cantares de Salomão 1:3 diz aqui, a Sulamita falando dele, do Salomão. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Ele se cuidava, ele era um homem cheiroso, que se colocava, né? Ele era um rei. E no capítulo 3, no versículo 6, e ele coloca elogios a ela. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos? Então, ela se cuidava. A Sulamita, por mais que ela trabalhava no sol, que ela diz que ela tem até a pele queimada, quando ela foi se encontrar com Salomão, ela se cuidou, ela se vestiu muito bem, ela ficou perfumada. E ele também, no momento em que eles foram, ele também estava todo perfumado. Ela diz, por isso que as virgens te amam. Então, essa parte que nós fazemos como agrado, às vezes para agradar a pessoa que está do lado, e a convivência das pessoas, nós devemos colocar diante de Deus de coração limpo, porque Deus vai olhar qual é a intenção que você está fazendo. Por quê? Porque nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Mas o melhor cuidado que nós devemos ter é com o nosso alimento espiritual. Quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa parte espiritual, nós refletimos no material. Quando você se alimenta da palavra de Deus e você está bem, é refletido automaticamente no seu material. A pessoa que está firme com a palavra, a pessoa que está fazendo a vontade de Deus, buscando cuidar das coisas do Senhor, servindo ao Senhor, vai refletir na parte material dela também. Você vai ver ela uma pessoa muito mais alegre, pode passar por problemas, você vai ver nela uma pessoa que se cuida, você vai ver nela uma pessoa que se coloca no serviço, é uma pessoa que está agradando ao Senhor nos dois lados. Irmãos, nós devemos muito cuidar do nosso templo do Espírito Santo, para que nós possamos cada vez mais estarmos sadios, estarmos limpos, estarmos puros diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor, para que o Senhor nos use cada vez mais. E essa limpeza venha primeiramente do nosso espírito, da nossa parte, do nosso coração, que é o que o Senhor quer ver limpo diante dele. E que nós estejamos firmes cada vez mais, fazendo a vontade de Deus para glorificar o Senhor com o nosso corpo, espírito e alma. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer.